Bom, eu começaria por parafrasear Josué de Castro. Foi um médico brasileiro exilado em França, decorrente do período da ditadura, e é considerado um dos teóricos, um dos primários a nível da teoria da geografia da fome. E, na altura, a expressão subdesenvolvimento ainda podia ser utilizada, e ele dizia que o problema dos países subdesenvolvidos não era a ausência de desenvolvimento, mas era um desenvolvimento mal gerido. E a percepção que se tem, quer deste painel, quer de outros painéis, é que nós temos instrumentos, nós temos agências de fomento, bancos, plataformas, fundos, temos leis e programas ajustados ao contexto internacional, dito muito bem que as regras, os condicionalismos são os mesmos, e então teríamos que nos questionar, do ponto de vista prático, onde é que estão os pontos de estrangulamento. E eu teria 3, e tomaria a ousadia de me sentir moralmente competente para falar deles. O primeiro, num contexto de crise económica mundial, com muitas limitações de acesso aos mercados internacionais, começaria por ter como fonte de dinamização da economia a qualidade do serviço público. E por que eu chamo a atenção à questão da qualidade do serviço público? Nós vivemos numa economia de plena intervenção. E obriga aqui que, do ponto de vista metodológico, seja o Estado a influenciar comportamentos positivos. E se nós observarmos a forma como o Estado contrata, faz as suas escolhas, determina os seus procedimentos de pagamento e de financiamento, recai sobre nós a preocupação em relação à avaliação dos níveis de produtividade e do efeito multiplicador das suas ações. Todos esses fundos que aqui foram referenciados, como disse muito bem o engenheiro Areias, ninguém avalia. Ninguém avalia. E não avaliamos ainda mais quando a designação do fundo recai para aquilo que para mim é o segundo ponto de estrangulamento, que é a questão da inclusão económica e inclusão financeira, com laivos de formalização da economia. Se o fundo for designado para a agricultura, para a economia local, ainda pior. Para além da plateia que desconstrói o fundo e da plateia que usa o fundo como pedra de arremesso para quem governa, e a terceira plateia que utiliza o fundo para a capitalização política, ninguém se preocupa em saber os milhões do Banco Mundial, do FIDA e de outras plataformas são designados todos os anos, para além dos recursos ordinários do Tesouro, para fomentar a agricultura, para fomentar micro e pequenas indústrias e etc. Nós temos o INAPEM, que vai cumprindo com a sua função a nível das micro, pequenas e médias empresas, mas 96% da atividade econômica da periferia dos grandes centros urbanos é agrícola. E nós não temos nenhum instituto que certifica, que forma, que controla a qualidade das cooperativas. E a principal plataforma de compra de bens da Carrinho são as cooperativas. E elas estão a ser legalizadas como microempresas, com custos fiscais extremamente altos e nem sequer beneficiam das linhas das isenções fiscais que temos como instrumentos. O terceiro elemento que eu acho que também é um ponto de estrangulamento é a qualidade do consumo. Desde o PAEG, se eu estiver errado no nome, o professor Francisco vai corrigir, estudos do professor Enes Ferreira em relação à economia de Angola,
que demonstra que a partir de 1961, 1962, desenvolveu-se um plano de industrialização e dinamização da economia nacional, passando pelo CEF e todos os outros programas, foram todos eles voltados para a oferta. E ignoramos completamente a qualidade de consumo. Por um lado, por conta de nós, economistas, voltados ao mainstream da economia, estudamos muito inflação, crescimento econômico, taxa de juros. Estamos a ignorar uma economia local que tem, por exemplo, na agricultura, segundo, desde o IBEPA, o IDREA vão demonstrando isso, níveis de rendimentos mensais não superiores a 25 mil kwanzas. ADRA, CODESPA, diferentes organizações têm estado a demonstrar que com caixas comunitárias, com financiamentos não superiores a 100 mil kwanzas, famílias estão a revolucionar a agricultura e muitos dos benefícios que a Carrinho e outras empresas estão a ter decorrem desse mecanismo de financiamento. E nós matamos a microfinanças. Então, nós precisamos rapidamente de um choque sobre o rendimento das pessoas, suportar uma tolerância inflacionária, que eu acho que é necessária. Não podemos continuar a acreditar que para eu ter carro eu tenho que bajular para ser ministro. Ou tenho que falar mal do governo para a UNITA me cooptar para ser deputado. Não, não podemos. Não podemos fazer com que um médico, um magistrado, um empresário, para ter carro, casa, ter um serviço de internet em casa, tem que passar para a política. E por que é que fazemos isso? As expectativas de consumo medidas pelo INE demonstram níveis consideráveis muito baixos. Acho que da classe trabalhadora, até pelo menos a última vez que li o IDREA, pouco menos de 3% tem expectativas de comprar carro, casa e etc. Então, e como é que nós vamos fomentar o mercado têxtil, da construção civil, o imobiliário, o automobilístico? E mais, quando eu tenho a possibilidade de ganhar um pouco mais, para gerar emprego indireto, porque quando eu ganho bem, eu faço manutenção do meu carro numa empresa formal, eu subcontrato empresas de comunicação, eu tenho uma empregada doméstica, eu consigo fazer compras nos mercados, nas superfícies comerciais formais, vem a AGT e castiga o meu rendimento. Eu tenho dúvidas, e quero ver um estudo que comprove isso, que os ganhos fiscais decorrentes da alteração do rendimento sobre o trabalho são significativos e determinaram a qualidade das decisões dos últimos anos. Tenho dúvidas sobre isso. Então, eu penso que se nós agregarmos qualidade ao serviço público, se nós trouxermos a economia local para a matriz das discussões econômicas, fora da inflação, da taxa de juros e do crescimento econômico,